Pernambuco, o Tribunal Regional Eleitoral caça a chapa completa do PSL por fraude na cota de gênero nas eleições de 2018. A decisão atinge 4 deputados estaduais, porém, como ainda cabe recurso, os parlamentares devem permanecer nos cargos. O resultado foi proferido por unanimidade pelo plenário da Corte ontem à tarde. A decisão atende um pedido feito pelo Ministério Público Eleitoral, que denunciou a fraude nas cotas de gênero da coligação PSL, PTC, Patriota nas eleições de 2018. Por lei, os partidos são obrigados a reservar 30% das candidaturas proporcionais a mulheres. Segundo o Ministério Público Eleitoral, pelo menos 2 candidatas foram inscritas sem consentimento na chapa de concorrentes à Assembleia Legislativa pela coligação. O julgamento atinge 4 deputados estaduais que foram eleitos pelo PSL, mas que atualmente migraram para outros partidos. Luiz Fernando Guerra, que está no União Brasil, Ricardo Arruda, do PL, Coronel Li, do Democracia Cristã, e o delegado Fernando, do Republicanos. Porém, mesmo com a decisão pela cassação, os parlamentares devem permanecer nos cargos porque ainda podem recorrer ao Tribunal Superior Eleitoral. O PSL elegeu em 2018 8 deputados estaduais, mas 4 já perderam o mandato na Assembleia depois que o TSE condenou Fernando Francischini, do União Brasil, e determinou a recontagem de votos. Essa determinação causou a perda do mandato de Emerson Bacil, do Carmo e também de Cassiano Caron. Pedroso, a gente está falando de uma decisão que está saindo só agora a respeito das eleições de 2018 e que, no fim das contas, como ainda cabe recurso, pode ser que até a próxima eleição tudo vire em nada. Esse processo acabe nulo porque é sobre o mandato atual. Exatamente. A gente já discutiu aqui no Jornal da Manhã, principalmente sobre essa questão da morosidade da Justiça Eleitoral, que coloca em absoluta insegurança a questão do exercício do mandato parlamentar e, pior do que isso, a representação daquelas pessoas que votaram nesses deputados. E eu chamo a atenção aqui, porque diferente de outros casos em que a gente sabe, olha, o deputado está sendo cassado porque ele cometeu um ilícito, ele cometeu uma irregularidade, nesse caso aqui, e eu não estou defendendo individualmente esses parlamentares não, o que eu acho que é importante a gente separar as coisas e, como diria o Mark aqui, tirar a roupa da notícia. Então, assim, quem está aqui com o nome exposto são os deputados. Mas quem cometeu o erro foi algum dirigente partidário que lá no escurinho, para conseguir fechar a chapa, registrou candidaturas de mulheres ali que nem sabiam. Ouvinte, pense bem, eles pegaram ali o nome das pessoas. A gente não está falando aqui simplesmente de alguma candidatura laranja. Se a informação aqui, se a justiça conseguir comprovar, eles estão dizendo que eles pegaram pessoas que nem sabiam que iriam concorrer e registraram como candidatas. Então, nesse caso, os candidatos, depois agora eleitos deputados, se eles não faziam parte ali da direção daquele partido, e pelo que me parece, Bia, o que a gente tem recebido de informações, não foi nem da direção do PSL, foi de um partido que estava coligado com o PSL. Então, assim, registraram mulheres que não sabiam que seriam candidatas, que daí ficou comprovado que isso era fraude nessa questão da cota de representação feminina, no caso, e agora você caça esses mandatos. Então seria importante que a Justiça Eleitoral, primeiro, fosse mais rápida, para que o eleitor soubesse ou não o que está acontecendo e pudesse garantir, então, olha, qual deputado, quem que vai ficar? Porque esses deputados agora, eles ficam numa insegurança, eles acabam gastando mais energia preocupados em manter o mandato ali com a eleição e a atividade parlamentar. O debate sobre LDO, sobre a questão dos combustíveis no Paraná, talvez fique em segundo plano. Então é fundamental a rapidez da justiça. E mais do que isso, Bia, uma coisa que sistematicamente eu cobro quando a gente analisa esse tipo de caso, é que o responsável, o dirigente que cometeu o erro, ele deve ser punido, e não só punido com, olha, não faça mais isso. Pelo contrário, ele deveria ser cobrado e ter, inclusive, algum tipo de punição financeira. Porque imagine o quanto de dinheiro foi gasto pela Justiça Eleitoral, pelos candidatos que disputaram e por toda essa confusão. Então é importante que, de fato, exista punição e punição séria para quem cometeu o erro. Que, nesse caso, os deputados, eles entraram de gaiato. Então vale a pena também sempre ter atenção em que partido e que com pessoas você está se aliando. Exato, o erro não é individual dos parlamentares aqui citados, é um erro da coligação que no momento de registrar candidaturas cometeu essa fraude na porcentagem de 30% para a cota feminina.
E a gente tem que ficar atento, Bia, porque desde 2018 para cá aconteceu uma mudança na legislação. Inclusive agora eles estão dizendo que, né, tem uma previsão que os votos destinados a mulheres, eles vão contar em dobro para o cálculo do fundo eleitoral. Então, assim, essa questão dessas candidaturas, tanto de mulheres quanto a, né, cláusula de igualdade racial, elas vão contar em dobro. Então, os partidos eles estão bastante atentos sobre isso. Eu fiz um artigo ali para o Rick Mais explicando um pouco desses motivos. Então, esse tipo de fraude tem que ter mais atenção ainda, porque elas podem se repetir.